uma síntese rápida de crença dos Mormons, extraída de um outro livro, O Caos das Seitas, nas páginas 128 e 129, de Van Balen. Novamente, apenas para relembrar aqui, e nós começamos, logo depois disso eu abro para sugestões, perguntas. Os Mormons, eles creem em algumas coisas, como que Joseph Smith, é profeta mesmo, como ele disse que era, que a revelação contínua está em andamento ainda por suas pregações, ele continua a revelar, que o livro de Mormon e o livro de Doutrina e Convênio são revelações inspiradas, mesmo que os críticos, esse pessoal que só quer atrapalhar os Mormons, diz que é um plágio o livro, mas ainda assim eles defendem que não, que a pérola de grande valor é uma tradução inspirada, que ainda existem mais revelações, então que as pessoas precisam se tornar mormons, porque somente dentro do mormonismo essas revelações chegam, às pessoas. Que os sacerdócios de Melquisedeque e de Arão estão condensados em Joseph Smith, que eles precisam reunir, eles têm a prática do dízimo como uma coisa muito austera, o movimento Mormon é um dos movimentos mais abastados do mundo. Eles defendem a doutrina do Deus de carne e de ossos, que muitos deuses estão envolvidos nisso, que Cristo e o Espírito existem, mas Joseph Smith ressignificou o conceito tanto de Cristo quanto do Espírito. Bom, eles afirmam que existe o pecado e que o pecado é uma necessidade para o homem. Eles entendem que o inferno funciona como uma agência salvadora, ou seja, uma salvação por medo, já que tem o inferno. Esse é o argumento para querer essa salvação, e a salvação está dentro do movimento Mormon, que a salvação é pelas obras e não pela fé em Cristo, que o batismo por imersão é salvífico, eles creem na pré-existência de todos os homens, eles creem que todas as igrejas cristãs apostataram e por isso não têm legitimidade, que a doutrina Mormon é autoritativa, que necessita ser organizada, eles creem no castigo temporário após a morte, e quem avalia isso é Deus de acordo com os pecados das pessoas. Eles creem numa forma de milenismo, pré-milenismo, e eles defendem que a Bíblia é deficiente e praticamente superada pelas revelações mormons. Somente o presidente do movimento Mormon é o porta-voz de Deus. Isso está no livro O Caos das Seitas. Então, é um conjunto de ensinos muito fortes, e isso sendo ensinado constantemente, vai gerando uma ideia de verdade. Concluindo, a prosperidade deles muito ampla, 9 milhões de adeptos no mundo. Esse texto ele tem algum tempo, então possivelmente hoje mais do que isso, porque eles trabalham muito no mundo inteiro. A maioria dos Mormons está nos Estados Unidos. E eles acreditam, como todo movimento sectário, que deixar a organização Mormon implica perder a vida eterna. Então, não pode deixar. Alguns textos para combater isso, porque nós ler essas coisas vai dando em nós uma sensação de sofreguidão. É difícil ler essas coisas, estudar essas coisas sem dar uma resposta. Então as nossas respostas são essas, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para refletir o Criador. E que a Trindade é a base, a Trindade ela se demonstrou. Quando
o texto bíblico diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é a Trindade que está propondo a vida. E a proposta da Trindade é que o homem seja uma proclamação natural de Deus. Como o homem é, como ele vive, ele carrega conceitos de Deus. Deus colocou no homem a sua imagem. Então, as nossas defesas é que não somos nós que damos o conceito imagético de Deus, mas é Deus que coloca a imagem em nós. Então, é a primeira resposta ao mormonismo. Por isso, nós consideramos o mormonismo, além de uma seita, também um movimento herético, porque algumas seitas têm conceitos mesclados, coisas certas e coisas erradas. Mas a nossa perspectiva é que o mormonismo é todo errado. Uma outra linha, que Deus sabe tudo de antemão. Então Deus não tem carne, não tem ossos, porque é espírito e não está limitado aos conceitos de tempo, os conceitos de distância, os conceitos das leis físicas. Então nós combatemos o mormonismo sempre, você pode notar todos os nossos textos, toda a nossa maneira, sempre apontando Deus como soberano, Deus como livre, Deus como Senhor, e retirando de nós alguma condição de manipular a Deus. Parece que o mormonismo trabalha com isso. Enquanto Joseph Smith diz que Deus veio pessoalmente falar com ele e que trouxe Jesus com ele, e que então Jesus havia dito, não confie em nenhuma igreja, nós caminhamos numa linha que está escrito em João, que ninguém jamais viu a Deus. Então, só ele mesmo viu, né? Outra coisa é que aos cristãos cabe estarem preparados para responder, porque eles virão com essas doutrinas fenomenais, doutrinas que muitas vezes elas cabem bem no nosso pensamento. Se a pessoa chega e pergunta, como é que você crê em algo que você não vê? Como é que você... Não, você tem que crer em que você vê. Não é mais fácil a gente dizer, é verdade? Porque mais fácil é crer naquilo que a gente vê. Tocar naquilo que está próximo das nossas mãos. Então a doutrina mórmon é uma doutrina para o fenômeno, para que se desconstrua dentro da gente o entendimento de Deus Espírito, o entendimento de um Deus tão grande. Ela tenta nos desconectar de Deus, aquele que não tem limites. Bom, nós entendemos que não é a obra que salva, mas é Jesus Cristo que salva. E que a salvação, ela é nos dada com uma carga tão grande de graça, que ao nos dar a salvação, Jesus Cristo nos dá a fé também. Então ele oferece a salvação e dá a fé para que nós creiamos. E que não pode ser a obra do homem, claro. E nós defendemos que a revelação de Deus, ela é progressiva para nós, do ponto de vista do entendimento. Nós vamos conhecendo mais a Deus. Deus vai nos aperfeiçoando. Mas nós achamos que é uma loucura imaginar que Deus está se aperfeiçoando. Então, nós, tudo bem, porque nos conhecemos. Mas Deus é revelação perfeita. Ele não está ficando melhor. Ele o é, como sempre foi. Aliás, a palavra eu sou, ego eimi, dentro desse conceito, eu sou é eu estou sendo. Então, Deus não é um ponto, Deus é uma linha. Deus não é um ser limitado ao homem, Deus é uma existência. Então, o termo eu sou, lá para Moisés é eu estou sendo Moisés, eu sempre fui, eu sou e eu sempre serei. E a mesma forma, quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele usa isso no grego, e a palavra também é eu estou sendo, ego eimi. E que nós podemos confiar totalmente na palavra de Deus. Então nós não precisamos do seu Joseph Smith. Nós temos a palavra. E dizemos inclusive ao movimento Mormon, que aliás, certamente nós vamos ter
ouvintes que são mormons, e vamos, quando esse texto for disponibilizado nas nossas mídias sociais, mormons ouvirão. Eu teria uma palavra, aliás, eu preciso dizer, não posso e não quero falar como defensor de uma denominação. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu não falaria mormons venham para a Igreja Presbiteriana do Brasil, embora ela seja uma igreja que nós escolhemos viver, uma ótima igreja. Entendemos que enquanto ela é fiel aos símbolos de fé, nós, no nosso batismo e profissão de fé, dissemos que seria a nossa igreja para viver, mas o meu foco não é trazer mormons para a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu preciso testemunhar e dizer àqueles que frequentam, que são adeptos, saiam imediatamente dessa seita terrível e maléfica. Abandonem imediatamente esse lugar. Paulo disse que qualquer tipo de revelação que viesse além das Escrituras seria maldito, seria anátema. Então, só nessa interpretação, praticamente tudo do que Joseph Smith falou é loucura da cabeça dele. E eu tenho de dizer isso de uma maneira, eu sei que ela parece rígida demais, mas essa é a pregação ao mundo. Os mormons precisam ir para Jesus Cristo. E se quiserem ler como história o que um homem imaginou sobre a vida, ok, nós podemos ler todas as coisas que quisermos na vida, mas não utilizem isso para a sua salvação, porque ao utilizar isso para a sua salvação, incorrerão em um dos enganos de Satanás. Satanás opera na ignorância, opera na maneira como as pessoas desconhecem o Deus único e verdadeiro, que na pessoa do Senhor Jesus Cristo salva. Então, o que Joseph Smith disse, escreveu, copiou, não traz nenhum acréscimo aos conceitos de redenção. Pelo contrário, segmentam dentro de um movimento, separam para um movimento ensinos que negam a supremacia do Senhor Deus, diminuem o sacrifício de Jesus Cristo a praticamente nada e fazem do Espírito Santo apenas alguma coisa para benefício do homem. A nossa pregação, o nosso testemunho é muito simples. As heresias existem, sempre existirão. Os movimentos sectários sempre existirão, mas a palavra pregada é a que liberta. Então parece que a palavra de Gênesis 1, Deus, nós somos criados por Deus. A palavra de Jeremias 1, Deus é soberano e só Ele é soberano e Ele não é como o homem. A palavra de João, que ninguém jamais viu a Deus, desmentem Joseph Smith. Ele não viu a Deus. Ele pode ter visto alguma coisa. Ninguém leva isso, ninguém questiona isso. Não questionamos a visão de alguém. Questionamos o Deus que aparece. A impossibilidade, a condição qualquer de o homem ver a Deus assim. Porque as Escrituras dizem isso. Então, se as Escrituras estão certas, Joseph Smith está errado. Se Joseph Smith está certo, então as Escrituras estão erradas. E aí a questão é com quem a gente fica. Uma última linha da nossa defesa é a do desenvolvimento de Deus. Essa parece ser uma das coisas mais terríveis que foi levantada em relação a Deus, né? Pressupondo que Deus tinha limitações em si e que agora Ele está no ápice do seu poder ou das suas condições. Bom, essa é a nossa proposta. Ao estudarmos o mormonismo, mostrar algumas das suas linhas e propor ao final uma resposta a isso, né? Nossa linha é que todos aqueles que andam em movimentos sectários, ao se depararem com a palavra de Deus, reconheçam em Deus o seu amor manifestado em Jesus Cristo. E não tem como viver dentro de um movimento sectário que nega Jesus Cristo, que nega o projeto da redenção, que nega a salvação pela fé,
pela graça, né? Mas com o exercício da fé, mediante a fé. Não tem como viver dentro de um movimento que a sua ação não é clara em relação à existência da Trindade. Então, a nossa pregação vai nessa direção. Que os mormons pensem, os membros mormons, os líderes dificilmente mudarão, porque eles seguirão nesse caminho, mas aqueles que estão dentro desse movimento e estão procurando verdade, você não vai encontrar a verdade aí. Só encontrará a verdade nas Escrituras. E contrariamente ao que Joseph Smith disse, em uma igreja. Não há salvação fora da igreja. Não de uma denominação, mas da igreja de Cristo. E este movimento não pode ser considerado igreja. É um movimento. É praticamente uma usurpação, a utilização do nome Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.